Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Saudo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar os meus irmãos crentes de todas as denominações, os meus irmãos católicos e os meus irmãos os livres pensadores. Que nosso Senhor Jesus venha abençoar os meus irmãos aqui do YouTube, quem vai visualizar, assistir esse vídeo no Facebook, quem for visualizar, assistir esse vídeo, que Deus abençoe, que o Espírito Santo venha falar no meu e no seu coração. Aleluias, a intenção do meu coração é que vós venha receber a verdadeira palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 31, último dia do mês, dia 31 de agosto do ano de 2023, são exatamente 2 horas com mais 15 minutos. E eu tenho uma palavra para trazer para a nossa meditação, a qual, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, antes de eu ler a palavra, eu gostaria que vós prestaste atenção no que eu irei falar. Desde quando Jesus me chamou pela tua misericórdia, o que ele colocou em meu coração para fazer a tua obra é ensinar, é pregar a tua palavra, pregar a verdadeira palavra de Cristo. A verdadeira palavra, aonde muitos nos dias de hoje não prega a verdadeira palavra de Deus. Sim, não prega, prometendo para vós um céu fácil, prometendo para vós bênçãos fácil, prometendo para vós um evangelho fácil, a qual eu chamo os tais de animadores de plateia. E o Espírito Santo, ouça o que eu vou dizer da parte de Deus. Não é brincadeira, não. O Espírito Santo de Deus, ele tem feito eu sentir o seguinte e observar o seguinte: todos aqueles que não afirma na verdade
Todos aqueles que não aceita a palavra da verdade, todos aqueles que não aceita a renunciar o mundo, a renunciar a tua própria vontade, a tua própria carne. O Espírito Santo de Deus, ele me fez eu sentir, me mostrou, e eu tenho que passar para vós. Todos que rejeitam a verdadeira palavra e não afirma na verdade, não permanece. Quando vem as lutas, quando vem as provações, é uma presa fácil para o diabo querer tirar voz da presença de Deus, tirar voz da igreja, tirar voz do caminho de Deus. Por quê? Porque vós, muitos que não aceitam a verdade, está sempre se desviando. Um tempo está na igreja e um tempo está no mundo. E também aqueles que não pregam a verdadeira palavra de Deus, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para novos convertidos, para visitantes, irão ter que prestar conta para Deus, porque vós está pregando aquilo para agradar o povo, está pregando aquilo para agradar os novos convertidos. Vós estão treinando, vós estão treinando soldado, assim eu me expresso, vós estão treinando soldados sem saber como usar a arma contra Satanás, contra o inimigo. Vós não estão treinando soldados para verdadeiramente enfrentar o diabo, enfrentar Satanás em nome de Jesus Cristo. Tanto a responsabilidade de quem prega a palavra, pregue a verdadeira palavra, porque vós irão ter que dar conta. E aqueles que não aceitam a verdadeira palavra, foi o que eu falei. O Espírito Santo, ele me fez eu sentir e me mostra que aquele que não afirma na verdade não permanece na igreja, não tem a fé acrescentada. A todo momento está se desviando dos caminhos do Senhor. A todo momento um tempo está na igreja, um tempo fora da igreja. Porque não afirmou na verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E o diabo não quer que vós se afirma na verdade.
que é o tema da mensagem que eu irei trazer para a nossa meditação. E vós que está nas igrejas que não prega a verdade, esperando por promessas que não tem instrução bíblica, homens que se dizem pastores, sim, que se dizem profeta, mas não aceita a doutrina e profetiza falsamente bênçãos para agradar a vós, e vós esperando, mas para vós receber as bênçãos tem que afirmar na verdade, porque sem a verdade o Senhor não enriquece ninguém com as bênçãos, e a bênção do Senhor é o Espírito Santo. A bênção do Senhor Jesus é as bênçãos espirituais. Então, foi dado a nós a responsabilidade de pregar a verdadeira palavra de Deus. Vamos pregar a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. Evangelho de João, aqui no Evangelho de João 8, eu irei ler alguns versículos. Evangelho de João 8, aleluias. Evangelho de João 8, Evangelho de João 8, Evangelho de João, capítulo 8, aleluias. Eu coloquei o tema aqui nesta mensagem, todos que não honram verdadeiramente a Deus está servindo ao diabo e desonrando a Jesus. Evangelho de João, Evangelho de João 8, no seu versículo 44, 49. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, aceita a verdadeira palavra de Deus. Aleluias. Aqui no Evangelho de João 8, e do seu versículo 12, tem aqui o tema: discurso de Jesus sobre a sua missão. Discurso do Senhor Jesus Cristo sobre a sua missão. Surianda labaias térias. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar aqui dentro do Evangelho de João 10, seu versículo 11, 12, 13, que o diabo veio para matar, roubar e veio para destruir. É a missão do demônio. Mas Jesus Cristo veio como uma missão. Ele veio para que todos tenham vida e tenham vida com abundância. Jesus Cristo veio como uma missão
Surianda Labaia Astéria. A missão de Jesus foi fazer a vontade do Pai. A missão de Jesus foi curar os enfermos, expulsar os demônios e vencer a tentação. Então, aqui no tema do Evangelho de João 8 e do seu capítulo 12, discurso de Jesus sobre a sua missão. Eu vou ler aqui alguns versículos. E antes de eu ler alguns versículos, eu quero lhe falar algo. Eu senti por Deus, em nome de Jesus, as próximas pregações que eu vou trazer aqui pela internet, aqui pelo Facebook, pelo YouTube, para quem quiser ouvir, eu vou trazer os temas sobre as astutas do demônio e a fúria do diabo com aqueles que quer verdadeiramente um compromisso para com Deus. Está derrotado Satanás, está derrotado o demônio, está derrotado em nome de Jesus Cristo. Evangelho de João 8, eu li o tema. O tema tem aqui o discurso de Jesus sobre a sua missão. Eu vou pegar aqui alguns versículos no nome de Jesus Cristo. Irei pegar aqui alguns versículos. O versículo 37. Jesus Cristo, ele falando: bem sei que sois descendência de Abraão. Evangelho de João 8:37. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Evangelho de João 8 e do seu versículo 37. Bem, Jesus falando, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. No versículo 38, eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. No versículo 39, responderam os judeus, os fariseus, responderam, disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Versículo 41 diz: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus.
Os judeus respondendo para Jesus. Agora no 42. Disse-lhe, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem, por não podeis ouvir a minha palavra? No versículo 44, Jesus falando. Evangelho de João 8,44, agora. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? 47. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso vos não as escuta, porque não sois de Deus. Versículo 48. A blasfêmia dos judeus, dos fariseus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que é samaritano e que tens o demônio? No 49, Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Meus amados irmãos, aqui dentro destes versículos que eu li, prestai atenção no nome de Jesus Cristo. Dentro desses versículos que eu li aqui no Evangelho de João 8, aqui no Evangelho de João 8, do seu versículo 12, que tem o tema: o discurso de Jesus e a sua missão. Jesus aqui, ele é ensinando no templo. Jesus aqui, ele é ensinando a palavra dele para a descendência de Abraão. A descendência de Abraão. Jesus ensinando a palavra dele para o povo de Israel, o povo de Jacó, descendência de Abraão, descendente de Abraão.
Abraão porque é descendente de Abraão. Porque Abraão teve um filho que chamou Isaque. Isaque, filho de Abraão, teve um filho que se chamou Jacó. E Jacó, certa vez, passando por uma peleja, por uma provação, ele lutou com um anjo e o venceu. É uma outra mensagem. E o anjo disse então para Jacó, que era filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão. Então o anjo disse para Jacó: tu lutaste com Deus e venceste. Deste momento eu mudar-te-ei o seu nome. Não chamará mais Jacó, mas chamará Israel. Chamará Israel. É por isso que Jesus, que tem o tema aqui. É por isso que os versículos que eu li, o povo de Israel, ou seja, o povo de Jacó, em vários versículos que eu li aqui, tem Jesus falando: bem sei que sois descendência de Abraão. E também eles combatendo com Jesus, falando: nosso pai é Abraão. Exatamente por causa dessas referências, da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Eu vou entrar um pouco lá na história e já volto aqui rapidamente. Abraão tinha um sonho de ter um filho, como muitos sabem e muitos não sabem. E Abraão nunca perdeu a fé em Deus. Deus falou para Abraão: tu terás um filho e colocará o nome do teu filho de Isaque. Só que antes Deus tinha falado para Abraão: sai da terra da casa dos teus pais, que eu farei de vós uma grande nação. Serei bem breve para entrar aqui. E a palavra então ela vem nos revelar o seguinte: Abraão já era avançado de idade, Abraão já era avançado de idade, e a sua esposa Saraí, não podia ter filho, mas Deus falou para Abraão: eu farei de você uma grande nação. E mesmo avançado em idade, Deus deu para Abraão um filho, que se chama Isaque, o filho da promessa. E desde aí então multiplicou, cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Isaque, filho de Abraão,
Isaac gerou então Jacó. Jacó lutou com o anjo porque ele estava passando por uma peleja e ele tinha que lutar com o anjo para vencer e para Deus dar para Jacó, filho de Isaac, a vitória. E a palavra vem nos revelar então que Jacó, ele luta com anjo. Lembrando mais uma vez, porque muito sabe, meus irmãos, muito não sabe. Jacó precisava lutar com anjo. Ele precisava, é uma outra mensagem. Se eu for entrar nesta mensagem, eu não prego aqui a palavra do Evangelho de João. Aliás, por mim eu entrava e pregava, falo, mas muitos não vão querer ouvir porque ficaria muito grande. Então, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Jacó teve que lutar com o anjo. Ele lutou com o anjo. E o anjo falou para Jacó: você lutaste com Deus e venceste. O anjo pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Ele fala Jacó. E o anjo pega e fala o seguinte: a partir deste momento não chamará mais Jacó, mas chamará Israel. Chamará Israel, porque lutaste com Deus e venceste. É por isso que aqui dentro do Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 37, aqui fala, Jesus fala: bem seis vós que sois descendência de Abraão. Que sois descendência de Abraão. E contudo procurar matar-me porque a minha palavra não entra em vós. Olha só, meus irmãos, olha só, deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Suriandalabaiasterias. Deixa o Espírito Santo te envolver. E meditai nesta palavra, meus irmãos. Abraão, o pai da fé. Abraão que Deus o chamou. Abraão que ia sacrificar Isaac quando Deus pediu para provar a fé de Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. E teve, igual eu disse, o nome de Jacó mudado por Israel. E Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, estava pregando a palavra para a nação, aqui é claro, de Israel. Ou seja, para a nação de Jacó, para os descendentes de Abraão, e eles não quiseram aceitar
as descendências de Abraão, que é Israel ou Jacó, não aceitava a servir a Deus de todo o coração, não aceitava servir a Deus de todo o coração. Saindo aqui desta mensagem, entrando novamente ao Velho Testamento, se nós formos olhar para o Velho Testamento, Deus, ele levanta vários profetas para a nação de Israel. Se for para nós olhar para o Velho Testamento, Deus, ele levanta vários profetas para os profetas falar para o povo de Israel, ou seja, para o povo de Jacó, para a nação de Jacó, ou seja, para a nação de Israel, para eles voltar a Deus, porque aquela nação, a descendência, estava desobedecendo a Deus. E meditai, pensai e refletir se a descendência de Abraão, a qual estou lendo aqui no Evangelho de João, não aceitaram, infelizmente, não aceitaram a palavra de Jesus Cristo. Agora imaginai nos dias de hoje. Imaginai nos dias de hoje. Tais salões que se dizem igreja, mas não são igrejas. Imaginai nos dias de hoje. Olha a nação de Israel, os descendentes de Abraão, não aceitaram misericórdias. Imaginai nos dias de hoje. Agora eu vou ler os versículos aqui chave para encerrar. Aqui no 37, bem seis que sois descendência de Abraão, Jesus falando. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eles queriam matar Jesus. Porque Jesus estava dando testemunho e falando para eles se arrepender e voltar para Deus. Jesus estava dando testemunho que as obras que eles faziam eram más. E não era aprovado por Jesus, não era aprovado por Pai, e não era aprovada pelo Espírito Santo, e eles não aceitavam a palavra de Cristo Jesus. Aqui no versículo 39, responderam, disse, nosso pai é Abraão. Eles responderam para Jesus. E Jesus disse-lhe aqui no 39, se vós fosse filho de Abraão, vocês faziam as mesmas obras de Abraão. Agora eu venho falar algo aqui.
Não se compara às igrejas mundanas nos dias de hoje. Não se compara essas igrejas mundanas com a descendência de Abraão. Não se compara. Eu tenho a certeza absoluta que mesmo que a nação, mesmo que os judeus, aqui onde eu estou lendo, os descendentes de Abraão, eu tenho a certeza absoluta que mesmo que eles não aceitaram a verdadeira palavra de Cristo, meus irmãos, eu tenho a certeza absoluta que eles tinham muito mais temor e não aceitava depravação. Só para entrar no detalhe, os fariseus mesmo do templo, eu já falei isso, os fariseus mesmo do templo, eles tinham uma lei lá em Israel. Todas mulher e homem que era pego no ato de adultério pela lei de Moisés era apedrejada. Eles guardavam o sábado. Ninguém podia trabalhar. Se trabalhasse era punido. Eles eram super devotos à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia escrito por Moisés. Eles estavam no templo o tempo inteiro orando ao Pai. Não compara essas igrejas mundanas nos dias de hoje, que recolhe o mundanismo, recolhe a sensualidade, recolhe para dentro da igreja moça sensual, recolhe para dentro da igreja homem sensual, camisetinha toda apertadinha, calça apertadinha, e sobe no púlpito e batiza, e vem falar ainda que é filho de Deus. Aqui é uma comparação que eu estou tirando. No 41, no seu versículo 42, no seu versículo 41 que eu li: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos da prostituição e temos um pai que é Deus. No 42, disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente chamareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. Meus irmãos, me perdoa, eu não prestei atenção aqui, a minha mente está um pouco cansada. Eu estava lendo aqui no 39, vou ficar com o dedo em cima do versículo. A minha mente está um pouco cansada, faz parte. 39. Responderam e disse-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vós fosse filho de Abraão, farei as mesmas obras que Abraão fez. Ao ver eu falar, as igrejas mundanas nos dias de hoje, que estão profanando o Evangelho de Cristo, estão dando
verdadeiramente aceitaria a doutrina de Deus. Foi o que Jesus respondeu aqui no 39. Responderam eles a Jesus, disse: nosso pai é Abraão. Jesus, que é o próprio Deus, disse: se vós fosse filho de Abraão, farei as mesmas obras de Abraão. Versículo 40. Mas agora procurai matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Aqui no 40 eu quero deixar algo também. Quantas igrejas que se dizem igrejas evangélicas, como o próprio Jesus falou aqui, no 39, se vós fosse filho de Abraão, fazia as mesmas obras que Abraão fez. E aqui no 40, Jesus fala: mas agora procurai matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. E quantas igrejas nos dias de hoje que se diz igrejas evangélicas, que querem matar os verdadeiros homens de Deus, matar tanto fisicamente, tanto espiritualmente. Quando o homem de Deus prega a verdadeira palavra, é contra a verdadeira palavra. Como quando o homem de Deus prega a verdadeira doutrina, é contra a verdadeira doutrina. Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus falando. Vamos ver quem é o pai deles, que Jesus fala. 41. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição e temos um pai que é Deus. Eles tornaram falar para Jesus que eles tinham um pai que era Deus. Aí o 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente chamareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Lembrai do que eu disse? As igrejas, nos dias de hoje, que se diz igrejas evangélicas, fala que está fazendo a vontade de Deus. E Jesus só fala: se verdadeiramente fizesse a vontade de Deus, amaria ele. Se verdadeiramente as igrejas mundanas do dia de hoje fossem de Deus, aceitaria a verdadeira doutrina de Cristo Jesus. No versículo 43, porque não entendeis a minha linguagem, por não podeis ouvir a minha palavra. Olha o que é que Jesus fala no 44. Para muitos que acham que nós que pregamos a doutrina julgamos. Não, meus amados. Quem nos julga é a palavra de Deus. Queira eu ou você aceitar ou não, a palavra de Deus nos julgará. No grande dia da ira de Deus, a palavra vai nos julgar.
palavra vai julgar aqueles que não aceitaram a verdade, não aceitaram a Cristo verdadeiramente. E naquele grande dia será dia de ai e dores e lamentações. Naquele grande dia o apavoramento vai ser tanto que muitos vão dizer: Senhor, no seu nome nós pregamos, curamos. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, eu não conheço vós que praticai iniquidade. Então, voltando aqui para o versículo 44, olha o que Jesus disse: vós tem por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Olha só, Jesus falando aqui para os israelitas, para a descendência de Abraão, para a descendência de Jacó. Vós tem por pai o diabo, e vocês querem fazer o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Meus irmãos, aqui no 44, Jesus falando: vós tem por pai o diabo, e vós querer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Eu venho falar algo mais uma vez: todos aqueles que têm o título por pastor, todos aqueles que têm o título por missionário, por crente, se não afirma na verdade, não és filho de Deus. Radecantalabias turiandalabias téria. Por Jesus ter dito isto para eles, tanto para os fariseus, sumo sacerdote, para os israelitas, a fúria foi muito grande, porque os fariseus, os doutores do templo de Salomão, a qual o povo se espelhava neles, mas nem todos. Muitos fariseus creram em Cristo. Mas o que eu quero falar, quando Jesus falou isso, houve um alvoroço muito grande. Mas Jesus disse a verdade. Ô Surianda, ele disse a verdade. 44, vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Todos aqueles que não se firmam na verdade. Ah, meu Pai, todos aqueles. A palavra de Deus é verdadeira, meus irmãos. Todos aqueles que não se firmam na verdade não têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que dirige o homem na verdade. O Espírito Santo é que dirige o homem e a mulher a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é a verdade. A verdade e a vontade de Deus é o seguinte: todos aqueles que querem vir após mim, negue a você mesmo. A vontade de Deus e a verdade é o seguinte: aqueles que querem seguir a Cristo, renuncia a você mesmo, toma a tua cruz e siga-me. O Surianda decanta labaiastérias. A vontade de Deus, a verdade é o seguinte: o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Gálatas, do seu capítulo 5 e do seu versículo 16 até o final. Aqueles que são de Cristo Jesus irão crucificar a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. A verdade de Deus é o seguinte: Jesus disse: todos aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. A verdade de Deus é o seguinte: é a palavra de Deus, ela vem desafirmar adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade que vós tem com o mundo se torna amizade contra Deus? A verdade de Deus é o seguinte: que casamento é um só está livre para casar-se. No caso de faleceu o esposo, a esposa, o caso contrário é adultério. A verdade de Deus é o seguinte: é que todos aceitem a santificação, a doutrina de Cristo. Se não aceita, não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Jesus de Nazaré, ele falou aqui: vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. E eu venho falar mais: quantos que se dizem pastores, profetas nos dias de hoje e pregam o evangelho fácil, entrega profecias falsas e mentirosas, está servindo o pai da mentira ao diabo.
e os tais não se afirmou na verdade. No seu versículo, aqui o Evangelho de João 8,44 que eu li. O versículo 45, já para finalizar. Quem dentre vós convence de pecado? O versículo 45 agora. Mas porque vos digo a verdade, não crê. Jesus dizia para eles a verdade, e eles, infelizmente, eu lamento muito por isso, eles não criam. Por que que eu falo infelizmente? Porque eles eram descendência de Abraão. Abraão, um homem, o pai da fé, que não poupou o filho, não punha nada em teu coração, acima de Deus. Deus era preciosíssimo para Abraão, para Isaac, para Jacó, que é chamado de Israel, e a nação de Israel, lamentável, não aceitaram a palavra de Cristo. E vem falar que as igrejas mundanas hoje aceitam. Se aceita, por que não prega doutrina, não prega santidade, não prega o caminho estreito? Estão profanando o Evangelho de Cristo. No versículo 45, mas porque vos julgo a verdade, não creste. Versículo 46, quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade, por que não credes? 47, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso vós não os escuta, porque vós... Olha o que Jesus ele fala para... Depois, vós querer falar que eu julgo. Olha o que Jesus ele fala. Aqui no 47, já, para finalizar. Olha o que Jesus ele fala aqui no 47. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escuta, porque não sois de Deus. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus não ouve, não aceita a palavra de Deus. Se Jesus ele falou aqui para a descendência de Israel, de Jacó, de Abraão, para os descendentes, vós não é de Deus, porque vós não escuta, vós não aceita a palavra de Deus. No versículo 47 que eu li, aí eles se revoltaram com Jesus e responderam, pois os judeus disseram, não dizemos nós bem que é samaritano e que você tem o demônio? Porque os judeus com os samaritanos eles não tinham, eu vou me expressar assim, amizade. Eles não se davam bem com os samaritanos. Então, eles disseram aqui para Jesus no 48, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que é samaritano e que tens o demônio? Blasfemaram contra Cristo, e quantos blasfema contra aqueles que pregam a verdadeira palavra de Cristo nos dias de hoje. No versículo 49, o que Jesus ele fala? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai,
e vós me desonrais, 49, versículo 49. Jesus, ele fala, eu não tenho demônio, mas eu honro meu Pai, e vós me desonrais. Todos aqueles que não aceitam a verdadeira palavra de Deus não está honrando a Jesus, está honrando ao diabo, está honrando o pai da mentira. Quem é de Deus aceita a doutrina. Quem é de Deus tem o prazer na santidade, na santificação. Quem é de Deus não precisa questionar. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Quem é de Deus e recebeu o Espírito Santo, ele tem nojo do pecado, ele tem nojo das coisas deste mundo, porque o mundo rejeitou a Cristo. Eu falo, todas as igrejas que não aceita a verdadeira doutrina de Cristo, o decantalabarabastéria, todas as igrejas que não aceitam a verdadeira palavra de Deus está desonrando a Jesus de Nazaré, está desonrando o Filho de Deus, está desonrando o Pai, está desonrando o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, meditai nesta palavra, meditai na verdadeira palavra de Deus. Infelizmente, os judeus não aceitaram. E ainda nos dias de hoje não aceita. Mas irão aceitar. Alguns irão aceitar. Alguns irão aceitar a Cristo e reconhecer ainda. Aleluias. Tem até o hino da harpa que louva a Deus. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória a seu nome sem cessar. Eu vou ver esse hino da harpa. Eu vou louvar a ele em nome de Jesus. Eu deveria ter pegado a harpa, mas eu vejo aqui no computador. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glórias ao Espírito Santo! Aleluias! O hino da harpa. Me falha a memória qual letra, qual número que é. Deveria de ter programado, mas não programei. Aleluia, deveria de ter programado, mas não programei para me louvar. E me falha a memória qual hino que é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia! Aleluias, glórias ao Espírito. É um hino tão, como se diz, tão... um hino tão conhecido. É tão conhecido o hino. Plena paz. É que a minha mente está um pouco cansada, faz parte. Diz a letra do hino seguinte:
Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoamo aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois tua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também os louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concertar, dando glória a seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma, creio, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concertar, dando glória a seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma, creio, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom Senhor e meu pastor. Como os anjos que louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também os louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Jesus Cristo! Glórias ao Espírito Santo de Deus! Meus amados irmãos, medita nesta palavra e que Deus vos abençoe a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe todas minhas amadas irmãs. Palavra para nossa meditação. Aleluias! Para que vós não fique enganado com os falsificadores da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.